A general Evelyn James estava sentada em um canto da sala VIP do aeroporto, o delicado aroma de seu chá de ervas envolvendo o ar ao seu redor enquanto tomava um gole lento e deliberado. O chá estava quente, mas não quente demais, apenas o suficiente para proporcionar uma sensação de calor e calma após algumas semanas agitadas. Ela olhava pelas grandes janelas de vidro do lounge para a movimentada pista de decolagem além, onde aviões taxiavam lentamente, avançando em direção aos portões ou se preparando para decolar. Seus pensamentos estavam a quilômetros de distância, não no lounge nem nos viajantes que perambulavam pelo terminal. Em vez disso, sua mente estava focada na missão à frente, aquela que a levará a esse voo em primeiro lugar. Evelyn não era apenas mais uma viajante em uma viagem de negócios. Como uma general de alta patente do Exército dos Estados Unidos, ela passou grande parte de sua vida indo de uma missão para outra, raramente permanecendo em um lugar por muito tempo. Hoje não era diferente. Ela estava a caminho de Washington, D.C., onde uma cúpula militar crítica aguardava sua presença. Os principais oficiais de defesa e estrategistas do país estariam presentes, e seu papel nas discussões seria vital. Embora ela já tivesse participado de inúmeras reuniões desse tipo, esta tinha uma importância particular. As decisões tomadas naquela sala influenciariam não apenas o futuro das Forças Armadas dos Estados Unidos, mas também a segurança de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela se mexeu em sua cadeira, pousou o chá na pequena mesa polida à sua frente e olhou para o grosso arquivo de documentos que vinha analisando nas últimas horas. O arquivo continha briefings confidenciais, relatórios e análises de sua mais recente missão. Detalhava tudo, desde movimentações de tropas até avaliações de inteligência. E Evelyn passou a maior parte da última semana estudando cada detalhe. A responsabilidade que carregava pesava como um manto pesado, mas era um peso ao qual ela já estava acostumada após décadas de serviço. Evelyn lutou muito por tudo que havia conquistado. Como uma mulher negra nos altos escalões do Exército dos Estados Unidos, sua ascensão não foi nada fácil. Os desafios que enfrentou, tanto evidentes quanto sutis, foram incontáveis. Nos primeiros anos de sua carreira, teve que lidar com as dúvidas constantes, nunca ditas abertamente, de seus colegas. Será que ela era realmente qualificada? Será que conseguia lidar com a pressão? Houve momentos de desrespeito flagrante de superiores que não conseguiam enxergar além de seu gênero ou sua cor de pele. Mas esses momentos apenas alimentaram sua determinação. Com cada promoção, cada reconhecimento, ela provou que todos estavam errados. O lounge estava tranquilo, exceto pelo suave tilintar de copos no bar ao fundo, onde um bartender de camisa branca impecável preparava bebidas para um grupo de homens de negócios envolvidos em uma conversa animada. O baixo zumbido de conversas, toques de telefones e o som distante do sistema de alto-falantes do aeroporto preenchiam o ar, mas Evelyn havia aprendido há muito tempo a ignorar o ruído. Anos comandando tropas no campo a treinaram para manter o foco em meio ao caos, e hoje não era diferente. Ela desviou os olhos da janela de volta para os documentos, folheando as páginas com precisão metódica. Sua atenção foi atraída pelo movimento na entrada do lounge. Uma jovem, provavelmente com seus 20 e poucos anos, estava parada perto da porta, olhando ao redor nervosamente, como se estivesse procurando alguém. Ela avistou Evelyn e hesitou por um momento, seus olhos se arregalando em reconhecimento. Evelyn notou a sutil mudança na postura da jovem. Ela já havia visto aquele olhar antes. Era o olhar de admiração de alguém que sabia exatamente quem ela era. A jovem se aproximou cautelosamente, seus passos hesitantes, como se não tivesse certeza se era apropriado interromper. "Com licença, General James?" perguntou, sua voz suave, mas respeitosa. Evelyn levantou os olhos dos papéis, oferecendo à jovem um sorriso gentil e paciente. "Sim, sou eu. Em que posso ajudar?" O rosto da jovem se iluminou com uma mistura de admiração e nervosismo. Desculpe incomodá-la. Só queria dizer o quanto admiro você. Eu estou no exército também, em treinamento na ROC, e venho acompanhando sua carreira há anos. Você foi uma grande inspiração para mim. Eu não estaria onde estou hoje se não fosse por modelos como você." O sorriso de Evelyn se aprofundou, tocada pela sinceridade da jovem. Ela esteve no exército tempo suficiente para entender a importância da representatividade. Para mulheres como aquela jovem oficial em treinamento, ver alguém como ela nos mais altos níveis de comando não era apenas uma fonte de inspiração.
Era uma prova de que elas também poderiam superar as barreiras que lhes eram impostas. Agradeço por isso, disse Evelyn calorosamente, sua voz carregando o peso de seus anos de experiência. É sempre bom encontrar jovens líderes comprometidos com o futuro. Continue trabalhando duro e confie sempre nas suas habilidades. Você vai longe. A jovem sorriu, claramente emocionada com o encontro. Obrigada, general. Eu farei isso. Quando a jovem se afastou, Evelyn a observou ir embora, sentindo um orgulho que não tinha a ver com suas próprias conquistas. Era o tipo de orgulho que vinha de saber que seu sucesso havia aberto portas para outros, que sua presença nas Forças Armadas não era apenas sobre ela, mas sobre todas as jovens mulheres e homens que agora podiam enxergar um caminho que antes parecia impossível. Evelyn olhou para o relógio na parede. Estava quase na hora de seu voo embarcar. Ela reuniu cuidadosamente seus papéis, empilhando-os ordenadamente em sua pasta, e levantou-se, ajustando a alça da bolsa sobre o ombro. O lounge do aeroporto começava a esvaziar enquanto os passageiros se preparavam para seguir aos portões. Evelyn caminhou em direção à saída, com a cabeça erguida e a postura ereta e imponente como sempre, mesmo fora do uniforme. Sua presença militar era inconfundível. Cada passo que dava transmitia um senso de propósito, um sentimento de pertencimento conquistado com muito esforço. Ao se aproximar do portão, a fila para o embarque da primeira classe já estava se formando. O agente de portão, um homem de seus 30 e poucos anos, com um uniforme impecável e um crachá onde se lia o Brad, estava atrás do balcão, verificando os bilhetes dos passageiros à medida que eles avançavam. Evelyn entrou na fila, com seu cartão de embarque em mãos, seus pensamentos focados no voo e no trabalho que a aguardava em Washington. Quando chegou à frente da fila, Brad a olhou de relance e depois para o bilhete. Seus olhos exibiram algo, surpresa, dúvida, talvez até suspeita. Era um olhar que Evelyn já tinha visto muitas vezes antes, um olhar que questionava seu direito de estar ali. Ela permaneceu calma, sua expressão impassível enquanto entregava o bilhete. Brad olhou para o cartão, escaneando-o com o dispositivo eletrônico em mãos. Ele hesitou por um momento, franzindo a testa ligeiramente, como se não tivesse certeza do que fazer. Senhora, esta é a fila da primeira classe, disse ele, com um tom neutro, mas com uma sutil nota de ceticismo. Estou ciente, respondeu Evelyn, com a voz firme e estável. Ela não tinha intenção de se justificar. Não precisava. Brad hesitou novamente, lançando outro olhar para ela antes de rapidamente escanear o bilhete. Ele o devolveu com um aceno curto, mas havia uma ponta de incerteza em sua expressão. Tenha um bom voo, murmurou ele, a voz traindo o desconforto do momento. Evelyn pegou o bilhete sem dizer uma palavra e passou por ele em direção à ponte de embarque. Enquanto caminhava, podia sentir o peso dos olhares de outros passageiros, olhares curiosos, alguns talvez julgadores, outros apenas indiferentes. Há muito tempo ela havia se acostumado com esse tipo de atenção. As pessoas sempre olhavam quando alguém não se encaixava nas caixas que haviam construído mentalmente, e Evelyn sabia que nunca se encaixou nessas caixas. Nunca se encaixaria. Ao entrar no avião e se dirigir ao assento na primeira classe, ela se permitiu um momento para refletir sobre a situação. Era um inconveniente menor, mal digno de uma segunda reflexão, mas era emblemático de um problema maior. Um lembrete de que, não importava o quão longe tivesse chegado, nem o quando tivesse conquistado, sempre haveria aqueles que duvidariam de seu direito de estar onde estava. Aqueles que não conseguiam enxergar além da cor de sua pele ou de seu gênero para reconhecer o posto e a autoridade que ela carregava. Mas Evelyn já havia enfrentado batalhas maiores do que essa. Passou a vida provando seu valor em um mundo que nem sempre estava pronto para aceitá-la. Rompeu barreiras que existiam há gerações, e fez isso com graça, resiliência e uma inabalável crença em seu próprio valor. Enquanto se acomodava em seu assento, respirou fundo, deixando que a tensão do encontro se dissipasse de seus ombros. O voo seria longo, mas isso não a incomodava. Ela estava acostumada a longas jornadas, tanto literais quanto metafóricas. O caminho que havia trilhado para chegar até ali tinha sido longo, mas ela nunca hesitou, nunca recuou, e não seria agora que começaria. Com um movimento calmo e praticado, ela retirou sua pasta de documentos e começou a revisar o material novamente. A cúpula em Washington a aguardava, e ainda havia trabalho a ser feito. Mas, como sempre,
A General Evelyn James estava pronta. Pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse, com a mesma força e determinação que a haviam sustentado ao longo de uma vida de serviço. Sendo tratado com deferência, ele se pegava julgando silenciosamente os passageiros enquanto passavam, embora nunca dissesse isso em voz alta. Para ele, aqueles passageiros eram todos iguais, importantes apenas em suas próprias cabeças, passando de um voo para outro, vivendo em suas pequenas bolhas. Ele não estava de particularmente bom humor naquele dia. Seu turno havia começado cedo demais para o seu gosto, e o dia se arrastava sem nenhuma emoção real. Ele não se importava com o trabalho, mas a rotina podia ser sufocante. Frequentemente, sentia que apenas cumpria as tarefas mecanicamente, desligado das pessoas que deveria atender. A maioria dos passageiros sequer o reconhecia, com os olhos fixos em seus telefones ou agendas de negócios, e, em troca, ele havia se tornado um tanto indiferente a eles. Outro dia, outra multidão para atender. O processo de embarque seguia típico, até que Brad levantou os olhos e viu uma mulher negra alta se aproximando do balcão. Ela estava bem vestida, usando um blazer e calça sob medida, carregando uma pasta de couro, muito parecida com outros passageiros da primeira classe. Mas havia algo em sua presença que o fez parar por um momento. Ela não parecia com os viajantes de primeira classe que ele estava acostumado a atender. Havia uma força silenciosa em sua postura, uma autoconfiança que parecia diferente da energia apressada e desgastada dos homens de negócios que ele normalmente encontrava. Os olhos de Brad se estreitaram levemente enquanto ela avançava. Sem pensar muito, seus alarmes internos dispararam. Será que ela estava na fila certa? Passageiros de primeira classe costumavam ser homens brancos, geralmente mais velhos, talvez na casa dos 40 ou 50 anos, com cabelos grisalhos, bagagens de grife e um certo ar de superioridade arrogante. Aquela mulher não se encaixava no perfil. Ela era elegante, sem dúvida, mas algo nela não correspondia à imagem que ele tinha em mente de quem pertencia à primeira classe. Ele não conseguia identificar exatamente o que, mas parte dele instintivamente assumiu que ela havia cometido um engano. Talvez tivesse se confundido com o bilhete. Talvez devesse estar na classe executiva ou até na econômica. Senhora, começou Brad, enquanto a mulher entregava o cartão de embarque. Ele pegou o bilhete e olhou para ele, sua mente ainda processando as suposições iniciais. Esta é a fila para a primeira classe, disse ele, em um tom profissional, mas ligeiramente condescendente, como se estivesse oferecendo uma informação útil que ela, de alguma forma, não soubesse. A mulher, General Evelyn James, embora Brad ainda não soubesse disso, não vacilou. Ela já havia enfrentado desafios muito mais intensos do que um agente de portão presunçoso, e seu exterior calmo permaneceu inabalado. Eu sei, disse ela, sua voz firme e direta. Não era defensiva, mas havia uma firmeza inegável em seu tom. Brad hesitou, olhando novamente para o cartão de embarque, como se precisasse verificá-lo de novo. O bilhete indicava claramente um assento na primeira classe, mas algo dentro dele ainda procurava uma razão para questionar sua presença ali. Não havia nada nela que gritasse "General Militar" para ele. Ele não sabia quem ela era, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Ela era calma demais, composta demais, e, ainda assim, não se encaixava no perfil usual dos passageiros que ele via todos os dias naquela sessão. Talvez estivesse viajando com o bilhete de outra pessoa. Talvez tivesse ocorrido um erro em sua reserva. Tem certeza de que este é seu assento? Perguntou ele, com a voz tingida de dúvida. A General James, imperturbável diante de seu questionamento desnecessário, simplesmente assentiu. Tenho certeza, respondeu ela, em um tom que não deixava espaço para debate. Brad olhou novamente para o bilhete e, em seguida, para ela. Sua hesitação durou apenas mais alguns segundos. Relutantemente, ele escaneou o cartão de embarque, o dispositivo em sua mão emitindo um bip para confirmar a validade do assento. Ele devolveu o bilhete, mas algo dentro dele ainda se sentia desconfortável. Tenha um bom voo, disse, embora sua voz carecesse da usual cordialidade ou polidez que ele ofereceria a outros passageiros da primeira classe. Ele ainda estava tentando processar o que percebia como uma ruptura na norma. A General James pegou o bilhete e passou por ele sem dizer uma palavra, sua postura calma e serena intocada pela tensão sutil do momento.
Ela há muito aprenderá a lidar com momentos como aquele, momentos em que sua presença era questionada não por algo que ela tivesse feito, mas pelas suposições que outros faziam sobre ela com base apenas em sua aparência. Ela já havia enfrentado isso em sua carreira, em salas de reuniões, em contextos militares e até em interações casuais como aquela. Mas ela se recusava a deixar que isso abalasse sua confiança ou seu senso de identidade. Ela sabia quem era, sabia o que havia conquistado, e não estava disposta a deixar a dúvida de um comissário de bordo tirá-la do equilíbrio. Enquanto avançava pela ponte de embarque, Brad ficou parado por um momento, observando-a se afastar, ainda se sentindo vagamente desconfortável com o encontro. Ele não conseguia identificar o motivo, mas algo na forma como ela havia respondido permanecia em sua mente. Ela não havia sido defensiva nem irritada, mas havia um peso em suas palavras, um tipo de autoridade que ele não esperava. Isso o incomodava. Ele ainda não entendia totalmente o porquê. Por alguns momentos, Brad ficou perdido em seus pensamentos, relembrando a interação em sua mente. Ele trabalhava como comissário de bordo há vários anos e estava acostumado a lidar com todos os tipos de pessoas, mas algo naquela mulher o havia inquietado. Não era apenas o fato de que ela não se encaixava na imagem usual que ele tinha de um passageiro da primeira classe. Era algo mais profundo, mais inconsciente. Ele havia feito suposições sobre ela no momento em que a viu, e agora que ela havia partido, não conseguia se livrar da sensação de que a havia julgado mal. Alguns outros passageiros se aproximaram do portão, com os bilhetes em mãos, e Brad rapidamente voltou ao seu comportamento profissional, escaneando os passes sem pensar muito. Mas sua mente não estava completamente focada na tarefa. Seus pensamentos continuavam voltando para a mulher, a General James, embora ele ainda não soubesse seu nome, que acabará de embarcar no avião. E se ela realmente fosse alguém importante? E se ocupasse uma posição muito além do que ele havia presumido? A sensação incômoda em seu estômago não desaparecia. E, enquanto os últimos passageiros da primeira classe embarcavam, Brad se viu se perguntando se havia cometido um erro. Ele tentou afastar os pensamentos. Não era a primeira vez que lidava com passageiros que não se encaixavam no molde. Sempre havia exceções, e era seu trabalho lidar com elas sem causar problemas. Mas a verdade era que Brad havia agido por instinto, um instinto moldado por anos vendo os mesmos tipos de pessoas nos mesmos tipos de papéis. Ele havia formado uma imagem mental de quem pertencia aonde, e qualquer um que não se encaixasse imediatamente levantava dúvidas em sua mente. Hoje, esse instinto estava errado. Os comissários de bordo se reuniram para a última reunião antes da decolagem, e, enquanto discutiam os procedimentos, a mente de Brad vagava novamente. Ele não conseguia afastar a imagem do olhar calmo e firme da mulher, a maneira como ela havia respondido a ele sem um pingo de incerteza. Havia algo nela que ele não havia compreendido completamente no momento, mas, agora que tinha tempo para refletir, começava a ficar mais claro. Quando embarcou no avião, preparando-se para assumir sua posição na cabine da primeira classe, Brad sentiu uma sensação incômoda de que a mulher que ele havia questionado poderia ser muito mais significativa do que imaginava. Mas já era tarde demais para mudar como havia agido. Tudo o que podia fazer agora era seguir com o voo e torcer para que suas suposições anteriores não tivessem causado uma impressão duradoura. Enquanto Brad caminhava pelo corredor do avião, dirigindo-se à parte da frente da cabine, avistou-a novamente. Ela estava sentada na segunda fileira da primeira classe, sua pasta agora cuidadosamente guardada no compartimento superior e seus documentos espalhados à sua frente. Ela já estava imersa em seu trabalho, folheando os papéis com o tipo de foco que sugeria que aquela não era apenas uma viagem casual. Havia algo na cena que chamou a atenção de Brad. A autoridade silenciosa que ela exalava, mesmo sem dizer uma palavra. Não era o tipo de autoridade alto e arrogante que muitos passageiros da primeira classe demonstravam, mas uma confiança calma e constante que parecia irradiar dela. Ele percebeu agora que havia interpretado tudo errado. Ela não era apenas mais uma passageira. Não era alguém que, por engano, havia se encontrado na primeira classe. Ela pertencia àquele lugar, talvez mais do que qualquer outra pessoa naquele avião. Brad continuou com suas tarefas, cumprimentando outros passageiros e garantindo que todos estivessem acomodados, mas a imagem da General James, embora ele ainda não soubesse seu nome, permaneceu com ele. Pela primeira vez em muito tempo,
Brad começou a questionar seus instintos, os mesmos instintos em que confiava há anos naquele trabalho. Enquanto o avião começava a encher de passageiros, a general Evelyn James acomodou-se em seu assento da primeira classe com eficiência tranquila. O assento era confortável, oferecendo amplo espaço para as pernas e todas as comodidades que se esperava em uma cabine de primeira classe de uma grande companhia aérea. Ela colocou sua pasta no chão, ao alcance dos pés, e retirou os arquivos que estava revisando anteriormente. Os documentos militares continham anotações detalhadas sobre a próxima cúpula em Washington, D.C., onde ela participaria de uma sessão crítica de estratégia de defesa. Na maior parte de sua carreira militar, a general James estava acostumada a situações de alta pressão, mas havia algo sobre essa cúpula em particular que carregava um peso adicional. O clima geopolítico estava mudando, e as decisões tomadas nos próximos dias impactariam não apenas o futuro da política militar dos Estados Unidos, mas também a segurança global. Como general, ela havia testemunhado de perto o quão rapidamente o mundo podia mudar, como alianças podiam se transformar e como um único erro de cálculo podia levar a consequências desastrosas. Por isso, ela precisava estar preparada. Sempre preparada. Ela colocou os óculos de leitura e os ajustou sobre o nariz. Os papéis em suas mãos detalhavam as prioridades estratégicas do ramo militar que ela comandava. Enquanto começava a ler a primeira página, que delineava prioridades de inteligência, sua mente estava totalmente focada. Relatórios e recomendações táticas. Ela permitiu-se um momento para focar inteiramente na tarefa em mãos. O suave zumbido dos passageiros se acomodando em seus assentos ao redor dela desapareceu ao fundo enquanto ela se imergia nos detalhes, sua mente afiada dissecando cada pedaço de informação e catalogando mentalmente para discussões futuras. Mas, mesmo enquanto trabalhava, uma pequena parte de sua mente permanecia no breve encontro que tivera com o comissário de bordo, Brad. O olhar questionador, a hesitação em sua voz, o ceticismo sutil. Não era a primeira vez que algo assim acontecia, e ela sabia que não seria a última. Evelyn não era estranha a momentos de dúvida e questionamentos vindos de pessoas que não conseguiam conciliar sua presença com suas expectativas. Apesar de sua patente, apesar de suas décadas de serviço, sempre havia um momento em que alguém questionava sua legitimidade, em que alguém se perguntava se ela realmente pertencia aos espaços que havia conquistado. Isso aconteceu ao longo de toda a sua carreira militar. Oficiais que presumiam que ela estava lá para tomar notas, e não para liderar. Colegas que a subestimavam. Ou subordinados que demoravam mais do que o necessário para aceitar sua autoridade. Ela lidou com tudo isso, aprendendo a navegar esses encontros com paciência e graça, embora nunca fosse fácil. Hoje não foi diferente nesse aspecto. A dúvida de Brad, a leve ponta de incerteza em sua voz, era apenas mais um lembrete do constante subtexto de ceticismo que ela enfrentava. Mas ela não se deixou abalar. Passará anos aperfeiçoando a arte de manter a compostura, de deixar esses momentos passarem enquanto mantinha os olhos no quadro maior. Ela havia aprendido que as suposições das pessoas raramente eram sobre ela pessoalmente. Eram sobre sua compreensão limitada de quem podia ocupar posições de poder, liderar ou estar em espaços que elas acreditavam serem reservados para outros. Ela não levava isso para o lado pessoal, mas isso nunca deixava de ser cansativo. Virou a página do relatório à sua frente, forçando sua mente a voltar ao trabalho. Havia coisas mais importantes para focar agora do que a dúvida persistente de um comissário de bordo. Ela já havia passado por muitas coisas, realizado muito, para deixar algo tão pequeno desviar sua atenção. Enquanto o avião continuava a encher e os passageiros guardavam suas bagagens e encontravam seus assentos, ela permaneceu concentrada em seus documentos, ocasionalmente anotando observações nas margens das páginas. Pelo canto do olho, notou os outros passageiros da primeira classe entrando. Havia os suspeitos de sempre, homens de negócios internos impecáveis, mulheres vestidas de forma elegante, laptops já abertos nas mesas de bandeja, celulares nas mãos enquanto enviavam e-mails de última hora antes da decolagem. Algumas famílias estavam espalhadas pela cabine, provavelmente indo de férias, com as crianças inquietas em seus assentos enquanto os pais faziam o possível para entretê-las. Mas não foram os passageiros que chamaram sua atenção. Foi a forma como Brad, o comissário de bordo, se movia pela cabine. Seu comportamento havia mudado ligeiramente desde o breve encontro no portão.
Ela podia perceber isso na maneira como ele evitava fazer contato visual com ela ao passar, no modo como seus movimentos pareciam um pouco mais deliberados, um pouco mais conscientes. Ela já havia visto esse comportamento antes também. A hesitação de alguém que percebeu ter cometido um erro, mas não sabia como abordá-lo. Brad estava andando pelo corredor, ajudando os passageiros a encontrar seus assentos e guardando bagagens nos compartimentos superiores com um sorriso educado, mas um tanto distante. Ele era bom no que fazia, isso era claro, mas havia algo distraído em sua atitude agora, como se seus pensamentos estivessem em outro lugar. Quando passou pela fileira dela, Evelyn notou um olhar rápido, quase nervoso, em sua direção, antes que ele voltasse sua atenção para o passageiro algumas fileiras atrás dela. Evelyn também estava acostumada com isso. O momento em que alguém percebia que a havia subestimado, quando começavam a questionar suas próprias suposições, mas não sabiam exatamente como corrigir a situação. Muitas vezes, isso acontecia depois que descobriam quem ela realmente era, seja pelo título que carregava ou pelo respeito que os outros demonstravam por ela. Há muito tempo ela havia parado de buscar validação nesses momentos. Seu valor não era determinado pelo reconhecimento imediato de pessoas como Brad. Ela sabia quem era, e isso era suficiente. Mas não deixou de notar que Brad agora estava se comportando de maneira diferente. Ele estava mais cuidadoso, mais comedido em suas interações com os passageiros e, embora ainda fosse educado, havia um desconforto sutil na forma como se movia pela cabine. Enquanto o observava interagir com os outros passageiros da primeira classe, tornou-se cada vez mais claro para ela que ele havia percebido seu erro. No mundo em que ela navegava, as aparências muitas vezes carregavam mais peso do que deveriam. As pessoas julgavam com base na cor da pele, no gênero e em marcadores superficiais de classe e status. O fato de que ela era uma general de alta patente, uma mulher negra que havia rompido inúmeras barreiras. Barreiras ainda eram algo que confundiam muitos, especialmente em espaços como aquele, onde as pessoas faziam julgamentos instantâneos baseados em seus próprios preconceitos. Evelyn não estava com raiva de Brad. Se algo, ela sentia pena dele, sabendo que provavelmente ele havia sido condicionado a fazer o tipo de suposições que o levaram a questionar seu lugar na primeira classe. O desconforto era dele, não dela. Ela já havia passado por situações muito piores do que o ceticismo de um comissário de bordo. Ainda assim, ela não conseguia deixar de se perguntar quantas vezes mais teria que passar por isso em sua vida. Quantas mais pessoas olhariam para ela e não viriam a general, a líder, a mulher que dedicou sua vida ao serviço, mas simplesmente uma mulher negra que, aos olhos delas, não pertencia ao lugar onde estava. Os motores do avião começaram a emitir um leve zumbido, enquanto os últimos passageiros embarcavam, e Brad seguia para a frente da cabine para iniciar a demonstração de segurança antes do voo. Enquanto ele estava diante dos passageiros da primeira classe, demonstrando como afivelar os cintos de segurança e apontando as saídas de emergência, sua voz era firme, mas havia uma leve tensão nela, um nervosismo sutil. Ele ainda não havia olhado diretamente para Evelyn, embora ela soubesse que ele estava ciente de sua presença. Quando a demonstração de segurança terminou, Brad e os outros comissários começaram as verificações finais antes da decolagem, movendo-se pelos corredores para garantir que tudo estivesse em ordem. Ao passar novamente pelo assento de Evelyn, ele hesitou por um breve segundo e, desta vez, Evelyn captou seu olhar. Por um instante, seus olhos se encontraram. Naquele momento, ela pôde ver o reconhecimento em sua expressão, a realização de que ele havia subestimado ela, que havia feito suposições baseadas apenas no que via na superfície. Brad rapidamente desviou o olhar, continuando pelo corredor, mas o momento permaneceu. Evelyn permitiu-se um pequeno, quase imperceptível sorriso. Não era um sorriso de satisfação ou triunfo. Ela não estava interessada em provar que alguém estava errado apenas por provar. Era um sorriso de entendimento silencioso, um lembrete para si mesma de que havia, mais uma vez, superado a dúvida de outra pessoa. E continuaria fazendo isso, como sempre havia feito. O avião começou a taxiar em direção à pista, e Evelyn voltou sua atenção para os documentos à sua frente. Ela tinha trabalho a fazer, trabalho importante que moldaria o futuro das operações militares e, de certa forma, a segurança do mundo. Quando o avião decolou e começou a subir pelos céus,
Ela se permitiu focar inteiramente na missão à frente, sabendo que, quaisquer que fossem os desafios que enfrentaria nos próximos dias, os enfrentaria com a mesma força e determinação que a haviam trazido até ali. Quanto a Brad, ele aprenderia, assim como tantos outros antes dele, que havia mais nas pessoas do que aquilo que era visível à primeira vista. E, um dia, talvez ele olhasse para aquele momento e percebesse que foi uma lição, não apenas sobre Evelyn, mas sobre a importância de enxergar além da superfície, de reconhecer o valor de cada pessoa, independentemente de sua aparência ou origem. Por enquanto, Evelyn permanecia em seu assento, o leve zumbido dos motores do avião preenchendo a cabine enquanto eles subiam mais alto no céu, sua mente já voltada novamente para a tarefa em mãos. Havia batalhas a serem travadas, e a General James estava pronta para elas. O capitão Mark Davis era piloto há mais de 2 décadas, tendo voado de tudo, desde aviões militares até aeronaves comerciais. Ele era um homem de disciplina, precisão e dedicação inabalável ao seu ofício. Hoje era mais um voo de rotina, um entre centenas que ele já havia pilotado em sua longa carreira. Mas havia algo naquele voo específico que se destacava. Enquanto caminhava pela cabine para cumprimentar os passageiros da primeira classe, um rosto familiar chamou sua atenção. Um rosto que ele não via há anos, mas que jamais esqueceria. General Evelyn James. Ele parou por um momento, sua mente voltando aos tempos em que haviam servido juntos nas Forças Armadas. Naquela época, ele era um jovem oficial do Exército, recém-saído da escola de aviação, enquanto Evelyn já estava subindo nas patentes. Mesmo então, sua liderança era inconfundível. Ela tinha uma maneira de comandar respeito, sem nunca levantar a voz. Sua presença por si só carregava autoridade, e ela sempre liderava pelo exemplo. Era uma das melhores oficiais com quem ele já havia trabalhado, e sua reputação só crescerá desde aqueles primeiros dias. Mark sorriu para si mesmo, lembrando-se das muitas missões que haviam realizado juntos. Ele não havia há anos, desde que ela havia alcançado o posto de general e ele havia feito a transição para uma carreira civil. Mas vê-la agora, na cabine de primeira classe daquele voo, trouxe uma enxurrada de memórias. Ele não pôde evitar sentir um orgulho imenso. Não era todo dia que você cruzava com uma lenda militar. Ele ajeitou o paletó e caminhou em direção à fileira dela, seu rosto iluminando-se com um sorriso genuíno. General James, disse ele calorosamente, parando a poucos passos de seu assento. Bem, eu não acredito nisso. Faz muito tempo. Evelyn levantou os olhos de seus documentos, sua expressão suavizando enquanto a lembrança surgia. Capitão Davis, disse ela, um sorriso se espalhando por seu rosto. Faz realmente muito tempo. Não esperava vê-lo aqui. Mark riu. O mesmo posso dizer de você. Não achei que te veria em um voo comercial novamente. Ainda liderando a frente de batalha, vejo. Sempre, respondeu Evelyn, com um tom leve, mas com uma seriedade subjacente. Sempre há outra batalha para lutar. Mark assentiu, seu respeito por ela tão forte como sempre. Isso é verdade. E, se tem alguém em quem eu confiaria para liderar essa batalha, é você. Enquanto os dois conversavam, a energia na cabine da primeira classe pareceu mudar. Os outros passageiros, que antes estavam ocupados com suas próprias rotinas, começaram a notar a conversa. Sussurros se espalharam pela cabine quando as pessoas perceberam que aquela não era uma conversa comum. As palavras general e capitão chamaram a atenção até mesmo dos viajantes mais desinteressados. Logo, olhares curiosos e admirados começaram a se voltar para Evelyn. Mas talvez o mais impactado por aquele momento fosse Brad, o comissário de bordo, que vinha atendendo os passageiros com o mesmo profissionalismo distante de sempre, congelou ao ouvir o capitão Davis cumprimentar Evelyn pelo nome e pelo título. General James. Brad ficou imóvel, sua mente tentando processar o que acabará de ouvir. Seu coração afundou quando o peso de suas ações anteriores caiu sobre ele com brutal clareza. Aquela não era apenas uma passageira qualquer com um bilhete de primeira classe. Era a General Evelyn James, uma líder militar condecorada, alguém com mais honra, experiência e respeito do que ele poderia imaginar. E ele havia duvidado dela. Pior ainda, ele havia questionado se ela realmente pertencia à primeira classe. A realização fez o rosto de Brad corar de vergonha. Ele sentiu o pulso acelerar enquanto revivia toda a interação em sua mente,
desde o momento em que ela lhe entregará o cartão de embarque até o tom sutilmente condescendente com que havia falado com ela. Ele tinha sido tão rápido em julgar, tão rápido em fazer suposições baseadas apenas na cor da pele dela e em seus próprios preconceitos. E agora, a poucos passos de distância dela, sentia uma culpa esmagadora. Enquanto isso, Mark e Evelyn continuaram conversando, alheios à tensão que Brad estava sentindo. Eles falavam sobre os velhos tempos, missões compartilhadas e os anos que passaram servindo ao país. Ficava claro que o vínculo entre eles ia além do mero profissionalismo. Era um respeito mútuo, nascido de anos de confiança construída em situações de alta pressão, onde vidas estavam em jogo. Ouvi dizer que você está fazendo ondas no Pentágono, disse Mark, com um tom brincalhão, mas cheio de admiração. Você sempre foi a melhor no que fazia. Evelyn sorriu, embora houvesse um toque de cansaço em seus olhos. Ondas, talvez. Mas não é sobre mim. É sobre garantir que as decisões certas sejam tomadas para quem serve. Isso é tudo o que importa. Mark assentiu, entendendo o peso que ela carregava. Bem, se tem alguém com sabedoria para tomar essas decisões, esse alguém é você. Você sempre teve calma sob pressão. O sorriso de Evelyn suavizou. Calma, talvez. Mas nem sempre é fácil. Você sabe como é. Enquanto conversavam, Brad não conseguia deixar de se sentir um intruso, testemunhando algo muito maior do que ele mesmo. Ele havia passado anos naquele trabalho, servindo passageiros de todas as esferas da vida, mas nunca antes se sentirá tão pequeno, tão insignificante. A magnitude de seu erro pairava sobre ele, e ele não sabia como corrigi-lo, se é que poderia. Sua mente corria com pensamentos sobre o que deveria fazer. Ele deveria se desculpar. Isso seria suficiente? Um nó de ansiedade se formava em seu estômago, e ele não conseguia se livrar da sensação de que não apenas havia desrespeitado uma líder militar condecorada, mas também exposto sua própria ignorância no processo. Quando Mark e Evelyn encerraram a conversa, o capitão fez uma reverência respeitosa. É bom vê-la, general. Vamos precisar conversar mais quando pousarmos. Evelyn assentiu, seu sorriso genuíno. Eu gostaria, capitão. Com isso, Mark se retirou, voltando para a cabine de comando para se preparar para a decolagem. Evelyn voltou aos seus papéis, sua atenção voltando ao trabalho. Mas a interação deixou um impacto na cabine. Os outros passageiros, que haviam ouvido pedaços da conversa, agora a olhavam com um novo nível de respeito. Até mesmo aqueles que não prestaram atenção antes agora pareciam reconhecer que estavam na presença de alguém importante, alguém que serviu ao país com distinção. Brad ficou imóvel por um momento, o peso de seu erro pressionando-o como uma força física. Ele precisava fazer algo. Não podia deixar isso passar sem reconhecer seu erro. Mas a ideia de confrontar a situação o enchia de pavor. Como ele poderia, depois de como a tratou, abordá-la agora e oferecer um pedido de desculpas? Mas, enquanto o avião se preparava para decolar e Brad se movia pela cabine para as verificações finais, ele sabia que não poderia evitar o inevitável. Ele teria que enfrentar a General James. Mais uma vez, e desta vez ele teria que fazê-lo com o respeito que ela merecia. Ele parou ao lado do assento dela, suas mãos segurando as bordas do divisor da primeira classe enquanto reunia seus pensamentos. Com licença, General James, começou, sua voz mais baixa e incerta do que antes. Evelyn levantou os olhos dos papéis, sua expressão neutra, mas atenta. Brad engoliu em seco, as palavras ficando presas na garganta. Eu queria pedir desculpas por mais cedo. Eu não sabia quem você era, fiz algumas suposições que estavam erradas. Fui desrespeitoso, e por isso, sinto muito. Houve um momento de silêncio enquanto Evelyn o observava, seu olhar firme, mas indecifrável. Ela podia ver o desconforto em sua postura, o arrependimento genuíno em sua expressão. Não era a primeira vez que ela recebia um pedido de desculpas como aquele, e provavelmente não seria a última. Mas ela apreciava o esforço. Ainda assim. Você não precisa se desculpar por não saber quem eu sou, disse ela, sua voz calma, mas firme. Mas deve ter cuidado com a forma como trata as pessoas, independentemente de como elas se parecem ou de onde vêm. Brad assentiu, seu rosto se tingindo de vergonha. A senhora tem razão. Vou me lembrar disso. Evelyn lhe ofereceu um pequeno sorriso de perdão,
embora suas palavras carregassem uma lição que ia muito além daquela interação específica. Não se trata de quem você conhece. Trata-se de respeito. Todos merecem isso, não importa o que aconteça. Brad assentiu novamente. Sua voz pouco mais que um sussurro. Obrigado, general. Enquanto ele se afastava, o nó em seu estômago relaxou ligeiramente, embora a lição permanecesse com ele por muito mais tempo do que a duração do voo. Ele havia cometido um erro, mas era um erro do qual estava determinado a aprender. Evelyn voltou ao seu trabalho, sua concentração inabalável. Momentos como aqueles faziam parte da jornada, mas nunca a definiriam. Ela tinha batalhas muito maiores para lutar, e aquele era apenas mais um lembrete da importância de permanecer fiel a si mesma, independentemente das circunstâncias. O zumbido dos motores do avião estabilizou-se em um ritmo constante quando o voo atingiu a altitude de cruzeiro. O suave balanço da aeronave, combinado com o murmúrio baixo de passageiros conversando ou se acomodando para uma longa viagem, fornecia um pano de fundo calmante. No entanto, a general Evelyn James permanecia focada. Ela já havia retornado aos densos documentos militares que estava revisando, imersa no mundo familiar de estratégia, logística e tomadas de decisões de alto risco. A cabine estava tranquila, mas sua mente, longe disso. Mesmo após o breve encontro com o capitão Davis e o pedido de desculpas desconfortável de Brad, a atenção de Evelyn permanecia firmemente voltada para a tarefa em mãos. Ela não era do tipo que ficava remoendo ofensas pessoais ou interações embaraçosas por muito tempo. Sua carreira inteira havia sido construída navegando por espaços onde ela era frequentemente duvidada ou subestimada. Ela sabia que ser uma das poucas generais negras do Exército dos Estados Unidos trazia consigo desafios que outros em sua posição raramente enfrentavam, mas esses desafios nunca a impediram. Na verdade, apenas a tornaram mais forte, mais determinada a seguir em frente. Evelyn folheava as páginas do pacote de briefing, seus olhos atentos analisando relatórios de inteligência sobre movimentações de tropas estrangeiras, ameaças potenciais e detalhes operacionais classificados. A cúpula que estava por vir em Washington exigiria que ela apresentasse uma análise abrangente das estratégias militares atuais, e ela queria garantir que todos os ângulos fossem considerados, cada cenário possível avaliado. Ela era conhecida por sua atenção meticulosa aos detalhes, e não estava disposta a deixar nada escapar agora, especialmente com tanto em jogo. Mesmo enquanto trabalhava, Evelyn não pôde deixar de notar a mudança sutil na atmosfera ao seu redor. Os passageiros na primeira classe haviam ficado mais quietos, e mais de alguns lançavam olhares em sua direção, sua curiosidade despertada após sua conversa com o capitão Davis. Era evidente que os outros viajantes haviam ouvido partes da conversa e agora sabiam quem ela era. General Evelyn James, uma líder militar condecorada com uma carreira que se estendia por décadas. Alguns dos passageiros, especialmente os homens de negócios sentados algumas fileiras à frente, pareciam estar reavaliando suas suposições iniciais sobre ela. Evelyn estava acostumada a essa reação. Era a mesma em todos os lugares para onde ia. As pessoas frequentemente não sabiam quem ela era à primeira vista, e quando descobriam, suas atitudes mudavam. Era um reflexo de como a sociedade ainda lutava com noções preconcebidas sobre poder e liderança. Para muitos, a ideia de uma mulher negra ocupando uma posição tão prestigiada no exército era inesperada, até desconcertante. Mas Evelyn havia deixado de se preocupar com o que os outros pensavam há muito tempo. Seu trabalho falava por si só, e ela não precisava da validação de ninguém para saber o seu valor. Mesmo assim, ela podia sentir os olhares sobre si. Um dos homens de negócios, um homem em seus 40 e poucos anos, com cabelos ralos e um terno elegantemente ajustado, inclinou-se para seu colega de assento e sussurrou algo, lançando outro olhar em sua direção enquanto o fazia. Sua expressão era de leve surpresa, como se ele não conseguisse reconciliar a imagem dela com a mulher à sua frente, com o título de general. Evelyn os ignorou, focando-se em suas anotações. Ela havia aprendido há muito tempo que a melhor maneira de lidar com situações assim era deixar que suas ações falassem por si. Eventualmente, as pessoas entenderiam que ela não era uma anomalia. Ela era o futuro. Mais mulheres, mais pessoas negras ascenderiam a posições de liderança, tanto nas Forças Armadas quanto em outros lugares, e o mundo teria que se ajustar a essa realidade. Enquanto continuava trabalhando,
Os comissários de bordo percorriam a cabine oferecendo bebidas e lanches aos passageiros. Brad, o mesmo comissário que a havia questionado no portão, estava visivelmente mais composto agora. Após seu pedido de desculpas anterior, ele havia retomado suas funções com um senso de profissionalismo silencioso, embora ainda houvesse um ar de constrangimento em torno dele. Sempre que passava pelo assento de Evelyn, ele parecia hesitar por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas não conseguisse encontrar as palavras certas. Finalmente, enquanto passava pelo corredor mais uma vez, Brad parou ao lado do assento dela. Ele pigarreou discretamente, tentando não incomodar os outros passageiros, e então falou com uma voz mais controlada do que antes. General James, disse suavemente, posso trazer algo para a senhora? Talvez outra bebida ou um lanche. Evelyn levantou os olhos de seus documentos, seus olhos encontrando os dele. Ela podia ver o esforço que ele estava fazendo e apreciava isso. Ela já havia aceitado seu pedido de desculpas anteriormente, mas era evidente que Brad ainda estava lidando com o peso de seu erro inicial. Havia uma sinceridade em seu tom agora, um desejo genuíno de consertar as coisas. Não, obrigada, respondeu ela com um pequeno sorriso. Estou bem. Brad assentiu, sua postura relaxando ligeiramente com a resposta dela. Ele parecia aliviado por ela não ter se ofendido, embora o constrangimento entre eles ainda permanecesse. Ele hesitou por mais um momento antes de oferecer um aceno respeitoso e seguir para o próximo passageiro. Enquanto ele se afastava, Evelyn voltou ao trabalho, sua mente já voltando à tarefa em mãos. Ela tinha coisas muito mais importantes para se preocupar do que com o desconforto de um comissário de bordo. O mundo estava mudando rapidamente, e as Forças Armadas precisavam estar preparadas para o que estava por vir. A cúpula em Washington seria um momento crucial, e Evelyn sabia que sua voz seria fundamental para moldar as decisões tomadas lá. Mas, mesmo enquanto se concentrava novamente em seu trabalho, seus pensamentos vagaram brevemente para Brad. Ela sabia que sua reação a ela havia sido mais do que um julgamento pessoal, era um reflexo de uma questão social maior. As suposições que ele fizera sobre ela eram as mesmas que muitas pessoas faziam sobre mulheres negras em posições de poder. Não era sempre malicioso, mas estava enraizado em um preconceito profundo que não podia ser ignorado. Evelyn havia passado toda a sua carreira desafiando esses preconceitos, tanto dentro das Forças Armadas quanto fora delas. Ela trabalhou mais, se esforçou mais e exigiu mais de si mesma do que qualquer outra pessoa jamais exigirá, porque sabia que isso era necessário para superar as barreiras que colocavam em seu caminho. Ela tinha que ser 2 vezes melhor, 2 vezes mais preparada e 2 vezes mais resiliente que seus pares, simplesmente porque não se encaixava no molde do que as pessoas esperavam de um líder. E, no entanto, apesar de tudo isso, ela nunca deixou que essas barreiras a impedissem. Na verdade, elas alimentaram sua determinação. Cada vez que enfrentava dúvida, cada vez que alguém questionava seu direito de estar na sala, ela provava que estavam errados, não com palavras, mas com ações. Seu histórico falava por si, as missões que liderou, as vidas que salvou, as estratégias que elaborou. Tudo isso era um testemunho de sua capacidade como líder. Ninguém podia tirar isso dela, nem mesmo aqueles que não conseguiam enxergar além de seus próprios preconceitos. Enquanto o voo prosseguia, a mente de Evelyn voltou aos seus primeiros dias no exército. Ela se lembrou da primeira vez em que foi promovida a uma posição de liderança, a descrença silenciosa nos olhos de alguns de seus colegas. Ela era jovem naquela época, uma das poucas mulheres, certamente, uma das poucas mulheres negras em sua divisão. Sentiu o peso das expectativas, ou melhor, da falta delas, pairando sobre ela como uma nuvem. Mas, mesmo então, ela não permitiu que isso a definisse. Ela assumiu seu papel com a mesma confiança e determinação que a haviam levado ao longo de sua carreira. As memórias estavam distantes agora, mas as lições que ensinaram permaneciam próximas ao seu coração. A cada passo do caminho, ela enfrentou adversidades, mas cada passo também a fortaleceu. Agora, como general, ela carregava não apenas o peso de sua própria experiência, mas a responsabilidade de abrir caminho para os outros. Sabia que havia inúmeras jovens mulheres e jovens oficiais que olhavam para ela, que viam nela a possibilidade de seus próprios futuros, e essa era uma responsabilidade que ela não levava levianamente.
O avião atingiu uma pequena área de turbulência, sacudindo-a ligeiramente de sua reflexão. Evelyn respirou fundo, ajustou os papéis em seu colo e voltou ao trabalho. Ela sabia que, independentemente dos desafios que surgissem, estava pronta para enfrentá-los, como sempre havia estado. Evelyn se estabilizou, respirando fundo enquanto o voo se estabilizava novamente. Ela olhou ao redor da cabine, notando que a maioria dos outros passageiros já estava imersa em suas próprias atividades. Alguns assistiam a filmes, enquanto outros haviam adormecido. Ela retornou aos seus documentos, sua mente mais uma vez focada na próxima cúpula. Havia muito em jogo, e ela precisava garantir que suas propostas fossem impecáveis. O futuro das Forças Armadas dependia de uma estratégia sólida. E, como uma das vozes-chave na sala, ela não podia se dar ao luxo de ignorar nenhum detalhe. Mas, mesmo enquanto trabalhava, carregava consigo o conhecimento de que cada interação, fosse com um comissário de bordo, um colega oficial ou um alto funcionário, era uma oportunidade de desafiar o status quo. Era uma chance de mostrar ao mundo que a liderança não tinha um único rosto, que o poder não estava confinado a um único gênero ou raça. Era uma oportunidade de provar, mais uma vez, que ela pertencia a todos os espaços que ocupava, não pelo que os outros viam nela, mas pelo que ela havia construído dentro de si mesma. E, enquanto a general Evelyn James continuava seu trabalho, o mundo ao seu redor mudava, pouco a pouco, de maneiras pequenas e grandes. Ela já havia mudado o cenário da liderança dentro das Forças Armadas e continuaria a fazê-lo nos anos seguintes. Porque sua jornada não era apenas sobre ela, mas sobre todos aqueles que seguiriam seus passos e as portas que ela deixaria abertas para eles atravessarem. Brad estava na galley, com as costas apoiadas contra o metal frio do balcão de serviço, enquanto olhava para o corredor da cabine de primeira classe. Seus pensamentos estavam longe das tarefas em mãos, girando em torno da conversa que ouvirá entre o capitão Davis e a general Evelyn James. A realização de quem ela realmente era, o peso de seu título, suas conquistas e sua presença, havia caído sobre ele como uma carga pesada. Ele repetia na mente o momento em que escaneou o cartão de embarque dela, se encolhendo ao lembrar de seu tom de voz, a condescendência, a forma como questionou se ela pertencia à primeira classe. Agora, com o conhecimento de seu erro, aquilo parecia insuportavelmente pesado. Era como se as paredes do avião estivessem se fechando ao seu redor e o ar tivesse ficado mais denso com o peso de sua culpa crescente. Ele não apenas a havia julgado mal, ele havia julgado tudo a respeito dela de forma errada. Pior ainda, suas suposições foram baseadas em nada mais do que a cor de sua pele e os preconceitos casuais que ele carregava sem nem perceber. Pelo restante do voo, Brad cumpriu suas tarefas de forma automática, servindo bebidas, oferecendo lanches, garantindo o conforto dos passageiros, mas sua mente não estava realmente ali. Seus pensamentos continuavam voltando ao encontro no portão, a maneira como a general James havia lidado com suas suposições de forma calma e quase sem esforço. Ela não precisou levantar a voz nem expressar frustração, sua compostura disse tudo. E agora, sabendo quem ela era, o arrependimento de Brad era ainda mais profundo. Ele havia tentado se desculpar anteriormente, conseguindo balbuciar algo que se assemelhava a um pedido de desculpas, mas sabia que não fora suficiente. Havia mais que precisava ser dito, mais que precisava ser reconhecido. E, ainda assim, toda vez que passava pelo assento dela, ele hesitava. O que mais poderia dizer? Será que ele realmente poderia compensar a forma como a tratou com algumas palavras a mais? Ele não sabia, e a incerteza o atormentava. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, uma de suas colegas, Kelly, aproximou-se com uma expressão preocupada no rosto. Kelly era alguns anos mais nova que Brad, mas estava na companhia aérea há quase tanto tempo quanto ele. Ela tinha uma habilidade especial para ler as pessoas, e não demorou para perceber que algo estava errado com ele naquele dia. "Tudo bem?" perguntou ela, encostando-se no balcão ao lado dele. "Você está agindo de forma estranha." Brad suspirou, passando a mão pelo cabelo curto. "Eu estraguei tudo", disse ele em voz baixa, não querendo que ninguém mais ouvisse. "E muito." Kelly franziu a testa, sua curiosidade aguçada. "O que aconteceu?" Brad olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto, antes de falar. "Sabe aquela mulher no assento 2A? Aquela com quem o capitão Davis estava conversando?"
Kelly assentiu, seguindo o olhar dele em direção a General James, que ainda estava concentrada em seu trabalho. Sim, o que tem ela? Brad hesitou, o peso de seu erro pressionando-o novamente. Ela é uma general de alta patente no exército. Os olhos de Kelly se arregalaram ligeiramente, suas sobrancelhas se levantando em surpresa. Sério? Uau, eu não fazia ideia. Nem eu, admitiu Brad, com a voz carregada de arrependimento. E esse é o problema. Quando ela veio até o portão, eu questionei ela. Eu não achei que ela pertencia à primeira classe. Pensei que ela tivesse cometido um engano. Kelly fez uma careta, claramente entendendo a gravidade da situação. Isso é complicado. Sim, Brad assentiu, balançando a cabeça. Foi ruim. Eu não sabia quem ela era na hora, mas isso não importa. Eu não deveria ter tratado ela daquela forma. Mas ela foi tão calma, nem ficou brava nem nada, só me corrigiu. E agora eu me sinto um idiota. Kelly ofereceu um sorriso simpático. Parece que você já se desculpou. Eu me desculpei, disse Brad, embora sua voz não demonstrasse muita convicção. Mas não pareceu o suficiente. Não sei como compensar isso. Kelly ficou em silêncio por um momento, seus olhos voltando para General James antes de se virar novamente para Brad. Olha, não se trata apenas de pedir desculpas. Trata-se de aprender com isso, sabe? Todos cometemos erros, mas o verdadeiro teste é se você muda a forma como age depois. Você não pode desfazer o que aconteceu, mas pode garantir que isso não aconteça de novo. Brad assentiu, embora ainda sentisse o peso da culpa. Kelly, é claro, estava certa, mas isso não fazia o nó em seu estômago desaparecer. Ele havia aprendido algo naquele dia, mas isso teve um preço. Ele havia magoado alguém, desrespeitado alguém, por causa de seus próprios pontos cegos, e doía perceber o quanto ainda precisava trabalhar em si mesmo. Kelly deu um tapinha reconfortante em seu ombro antes de seguir para continuar suas rondas na cabine, deixando Brad sozinho novamente com seus pensamentos. Ele ficou ali por mais algum tempo, pensando no que Kelly havia dito, antes de finalmente reunir coragem para voltar ao corredor. Ele não podia passar o resto do voo escondido na galley, afundado em sua culpa. Ele tinha um trabalho a fazer e, pelo menos, podia garantir que o faria com o respeito e profissionalismo que a General James merecia. Enquanto caminhava pelo corredor novamente, passando pelo assento da General James, não pôde evitar olhar para ela. Ela ainda estava focada em seus papéis, sua caneta movendo-se rapidamente sobre a página enquanto fazia anotações e destacava trechos importantes dos documentos espalhados à sua frente. Ela tinha o ar de alguém que já tinha visto de tudo, alguém que não se abalava com a pequenez das ações alheias. Ficava claro para Brad que ela havia enfrentado desafios muito maiores em sua vida do que o ceticismo de um comissário de bordo. E, mesmo assim, ele não conseguia se livrar da sensação de que a havia decepcionado, mesmo que por um breve momento. A General James não precisava da validação dele. Ela não precisava que ele reconhecesse sua patente ou suas conquistas. Mas o que ela merecia, e o que todas as pessoas merecem, era respeito. Não se tratava de seu título ou status, mas de sua humanidade, e Brad havia falhado em enxergar isso de imediato. O restante do voo passou em um borrão para Brad. Ele realizou as tarefas de seu trabalho, mas sua mente continuava voltando para General James e a lição que havia aprendido naquele dia. Ele pensou em todas as outras vezes em que poderia ter julgado alguém errado, todos os pequenos preconceitos inconscientes que mudaram a forma como ele interagia com as pessoas. Foi uma realização sóbria, que ele sabia que o acompanharia muito tempo depois que o avião pousasse. Enquanto o voo começava sua descida para Washington, D.C., Brad sentiu uma mistura de alívio e apreensão, alívio por o voo estar quase acabando, e apreensão porque não sabia se deveria dizer algo a General James antes que ela partisse. Ele não queria sobrecarregá-la com outro pedido de desculpas, mas também não queria deixar o momento passar sem reconhecer o que havia acontecido de uma maneira significativa. Quando o avião pousou e os passageiros começaram a desembarcar, Brad posicionou-se na frente da cabine, ajudando as pessoas com suas bagagens e desejando-lhes um bom dia. A General James foi uma das últimas a se levantar e, ao se aproximar da saída, Brad sentiu seu coração acelerar. Ela o encarou enquanto se aproximava e, por um momento,
Ele pensou ter visto o leve esboço de um sorriso surgir no canto de seus lábios. Obrigado pelo voo, general, disse Brad, sua voz mais baixa que o normal, mas carregada de sinceridade. E obrigado pelo seu serviço. A general James pausou por um breve segundo, seus olhos estudando com a mesma calma e firmeza de antes. Ela fez um pequeno aceno, sua expressão suavizando-se um pouco. De nada, respondeu simplesmente, antes de se virar e sair do avião. Brad ficou parado ali por um momento, observando-a partir, sentindo uma mistura de alívio e algo mais, algo como esperança. Ele havia cometido um erro, sim, mas também havia aprendido algo valioso, algo que mudaria a maneira como ele abordava seu trabalho e talvez, até mesmo sua vida daqui para frente. Enquanto os últimos passageiros deixavam o avião, Brad voltou-se para ajudar na limpeza pós-voo, sua mente ainda processando tudo o que havia acontecido. Ele sabia que tinha um longo caminho a percorrer para desconstruir algumas das suposições que carregava há tanto tempo. Mas também sabia que aquele dia havia sido um ponto de virada. Ele havia visto o impacto de suas ações, e era uma lição que ele não esqueceria tão cedo. A cabine agora estava silenciosa, a outrora movimentada seção de primeira classe vazia. Brad olhou para o assento onde a general James havia estado. O cinto de segurança agora estava enrolado ordenadamente no assento. Parecia um assento como qualquer outro, assim como ela parecia uma passageira como qualquer outra à primeira vista. Mas Brad agora sabia melhor. Ele sabia que havia mais nas pessoas do que aquilo que se via à primeira vista e que cada interação era uma oportunidade de mostrar respeito, de honrar a dignidade da pessoa à sua frente, independentemente de sua aparência, ou de onde vinham. E, enquanto terminava suas tarefas e se preparava para o próximo voo, Brad carregava aquela lição consigo, sabendo que ela o acompanharia pelo resto de sua carreira e da sua vida. O voo havia aterrissado suavemente, enquanto a general Evelyn James atravessava o movimentado terminal do aeroporto de Washington, D.C., sua mente já estava focada na cúpula que se aproximava. Seus anos de experiência nas Forças Armadas a haviam condicionado a compartimentalizar, a manter seus pensamentos claros e diretos, mesmo enquanto o mundo ao seu redor se movia em um ritmo frenético. O processo de desembarque havia sido tranquilo, marcado por acenos educados da tripulação, incluindo o comissário Brad, cujo pedido de desculpas ela havia aceitado com sua habitual graça. Mas ela não pensava mais nisso. Havia coisas maiores em jogo. A cúpula que estava prestes a participar era crucial, não era uma reunião comum, e o papel de Evelyn nela seria fundamental. Altos oficiais militares, líderes políticos e contratantes de defesa estavam todos convergindo para a capital do país para discutir o futuro da estratégia militar dos Estados Unidos. As conversas que aconteceriam nos próximos dias tinham o potencial de mudar a direção da defesa global para a próxima década. Sua presença à mesa era mais do que simbólica. Era um testemunho de sua expertise e da confiança depositada nela para guiar decisões que impactariam não apenas os soldados no campo, mas também o cenário geopolítico em vários continentes. Enquanto caminhava pelo terminal, seus saltos ecoando suavemente no piso polido, os pensamentos de Evelyn se deslocaram do voo para as informações que havia revisado durante a viagem. Os documentos apresentavam uma série de estratégias potenciais, algumas focadas em reforçar as capacidades de defesa na Europa, em resposta a tensões recentes, outras centradas em melhorar a infraestrutura de defesa cibernética diante do aumento de ataques cibernéticos globais. Evelyn havia revisado todos eles, feito anotações e preparado seus argumentos. A sala em que ela entraria logo estaria cheia de pessoas com suas próprias ideias, estratégias e agendas, mas Evelyn sempre pensava vários passos à frente. Ela conhecia as complexidades de equilibrar interesses políticos com a necessidade militar e tinha um talento especial para encontrar soluções que atendiam a ambos. Ao se aproximar da saída do terminal, uma escolta militar a aguardava. Um jovem oficial em um uniforme formal e impecável estava em posição de sentido, seu rosto neutro, mas seus olhos transmitindo o respeito e a admiração que ela já reconhecia de oficiais mais jovens. General James, disse ele, fazendo uma saudação rígida. Evelyn retribuiu a saudação com facilidade, seus movimentos precisos e treinados. À vontade, tenente, respondeu ela, com um tom profissional, mas gentil. Senhora, fui designado para acompanhá-la até a conferência, disse o tenente,
indicando um SUV preto estacionado logo fora do terminal. Seu transporte está pronto. Obrigada, respondeu Evelyn, com um aceno de cabeça em reconhecimento. Enquanto seguiam em direção ao veículo, o tenente abriu a porta para ela e, ao deslizar para o banco traseiro do SUV, Evelyn permitiu-se um momento para relaxar, afundando no assento de couro macio. As janelas escuras proporcionavam um breve alívio do olhar público, um pequeno momento de privacidade antes da tempestade de reuniões e negociações que a aguardavam. Quando o veículo saiu do meio-fio, os pensamentos de Evelyn começaram a se direcionar para os principais participantes que enfrentaria na cúpula. Ela já havia estado em salas como essa muitas vezes, salas cheias de poder, influência e, às vezes, egos. O complexo industrial militar não se tratava apenas de defesa, mas também de dinheiro, política e influência global. Evelyn sabia que seu papel não era apenas representar as necessidades operacionais das Forças Armadas, mas também navegar pelos interesses concorrentes de políticos e contratantes de defesa, muitos dos quais tinham suas próprias agendas. O primeiro dia da cúpula seria introdutório, uma reunião de todas as figuras-chave em uma única sala, preparando o cenário para as negociações e discussões que se seguiriam. A presença de Evelyn na sala seria observada de perto. Como uma das mulheres de mais alta patente, e uma mulher negra, além disso. Ela havia aprendido há muito tempo que nunca estava apenas representando a si mesma. Ela era um símbolo de progresso, da mudança no rosto das Forças Armadas dos Estados Unidos, e carregava essa responsabilidade com um orgulho silencioso. Mas ela não estava ali por gestos simbólicos. Evelyn havia sido chamada para essa cúpula por causa de sua mente estratégica, de sua capacidade de cortar o ruído e oferecer soluções que outros poderiam não enxergar. Ela tinha a reputação de pensar vários passos à frente, um talento refinado ao longo de anos liderando operações militares complexas em alguns dos ambientes mais desafiadores do mundo. O SUV entrou na rodovia, o horizonte da cidade surgindo à distância. Washington, D.C., sempre foi uma cidade de contrastes. Monumentos grandiosos e poder político de um lado, e as duras realidades de desigualdade e problemas sistêmicos do outro. Evelyn havia passado sua vida transitando entre esses mundos, entendendo o equilíbrio entre servir ao seu país e navegar nas complexas estruturas sociais que ainda o moldavam. Quando o SUV se aproximava do centro de conferências, os pensamentos de Evelyn voltaram aos primeiros dias de sua carreira. Ela se lembrou da primeira vez que entrou em uma sala cheia de oficiais superiores, do silêncio que tomou conta da conversa quando ela entrou, do modo como os olhos dele se voltaram para ela, não com respeito, mas com curiosidade. Eles se perguntavam quem ela era, o que estava fazendo ali, se realmente pertencia àquele espaço. Evelyn sentiu o peso das expectativas deles, ou melhor, da falta delas, pressionando-a, mas nunca deixou que isso a impedisse. Ela seguiu em frente, provando seu valor repetidas vezes, até que seu posto e suas conquistas falassem mais alto do que qualquer dúvida que pudessem levantar. Agora, como general, ela não precisava mais provar a si mesma da mesma maneira, mas os desafios continuavam grandes e as apostas não eram menores. A cúpula que estava prestes a participar seria um teste não apenas de sua mente estratégica, mas também de sua habilidade para navegar a intrincada teia de política e poder que define Washington. O SUV parou na entrada do centro de conferências, um edifício moderno e elegante com janelas de vidro imponentes e seguranças posicionados em todas as entradas. O tenente abriu a porta para ela mais uma vez. Ao descer do veículo, Evelyn sentiu o peso do momento pairar sobre ela como um manto familiar. Esse era o tipo de campo de batalha para o qual ela havia se preparado durante anos. Não com balas e tanques, mas com decisões feitas em salas silenciosas, com palavras e estratégias que tinham o poder de mudar o curso da história. Ao entrar no prédio, foi recebida pelo cenário familiar de militares, funcionários do governo e contratantes conversando, suas vozes formando um murmúrio baixo de antecipação. Alguns lançaram olhares em sua direção, seus olhos demorando-se um pouco mais do que o normal, como se tentassem reconhecê-la. Mas Evelyn atravessou o saguão com a mesma confiança serena de sempre. Ela havia conquistado seu lugar ali e não permitiria que ninguém questionasse isso. Dentro do salão de conferências, longas mesas estavam dispostas em forma de U, cada uma com placas de identificação para os participantes. Enquanto se dirigia ao seu assento designado,
Evelyn pôde ver que a sala já estava se enchendo com algumas das figuras mais poderosas do mundo da defesa, generais, almirantes, senadores e COR de grandes contratantes de defesa. Todos tinham interesses nas decisões que seriam tomadas nos próximos dias. Evelyn sentou-se, lançando um olhar breve para as placas de identificação ao seu redor. Reconheceu a maioria dos nomes. Alguns eram aliados, outros adversários, no sentido de que suas prioridades frequentemente entravam em conflito com as dela. Mas essa era a natureza do jogo. Todos tinham seus próprios interesses, e era trabalho de Evelyn garantir que os interesses das Forças Armadas fossem não apenas ouvidos, mas respeitados. À medida que a sala continuava a se encher, a energia mudou. As conversas se aquietaram quando os presentes perceberam que a cúpula estava prestes a começar. Na cabeceira da mesa estava o general Marcus Harlan, presidente do Estado-Maior Conjunto. Ele era uma figura imponente, conhecido por sua postura rígida e abordagem direta à liderança. Evelyn já havia trabalhado com Harlan muitas vezes antes. Embora nem sempre concordassem, ela respeitava sua habilidade de comandar uma sala. Senhoras e senhores, a voz grave de Harlan ecoou pela sala enquanto ele se levantava, sinalizando o início da sessão. Obrigado por estarem aqui hoje. Temos muito a discutir e pouco tempo a perder. A sala caiu em um silêncio atento enquanto Harlan continuava, delineando as questões-chave que seriam discutidas durante a cúpula. Evelyn ouvia atentamente, sua mente já analisando os desafios e oportunidades potenciais que surgiriam. Era aqui que o trabalho real começava. As negociações, as discussões acaloradas que moldariam a política militar pelos próximos anos. Quando Harlan terminou sua introdução, os olhos de Evelyn varreram os rostos ao redor da mesa. Muitos já haviam estado ali antes, participando de cúpulas como essa inúmeras vezes. Mas ela sabia que sua voz seria uma das mais importantes na sala hoje. Ela não estava ali apenas para seguir ordens. Estava ali para liderar, oferecer sua experiência e garantir que os objetivos estratégicos das Forças Armadas fossem alcançados. As discussões que se seguiram foram intensas, com cada participante apresentando suas opiniões, dados e argumentos. Evelyn permaneceu calma e composta, intervindo quando necessário, oferecendo suas análises com a precisão de uma líder experiente. Houve momentos de discordância, momentos em que a tensão na sala se tornava palpável, mas Evelyn nunca vacilou. Ela já havia enfrentado situações muito mais perigosas do que aquela e sabia como navegar conflitos com graça. Conforme as horas passavam, a cúpula avançava de discussões amplas para questões mais específicas: segurança cibernética, inteligência, alianças internacionais, alocação de recursos. A experiência de Evelyn brilhava nesses momentos, sua voz cortando o ruído com clareza e propósito. Ela não estava interessada em jogos políticos ou exibições de grandeza. Estava ali para obter resultados, para garantir que as Forças Armadas estivessem preparadas para qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. Quando o dia chegou ao fim, Evelyn pôde sentir a mudança na sala. As pessoas ao seu redor, algumas das quais haviam duvidado dela no início, agora a olhavam com um novo nível de respeito. Mais uma vez, ela havia provado que pertencia àquela mesa, não por causa de seu título, mas por causa de sua mente, sua experiência e seu compromisso inabalável com sua missão. A cúpula estava longe de terminar, mas, ao sair do centro de conferências naquela noite, Evelyn sabia que havia deixado sua marca. As batalhas que viriam seriam difíceis, mas ela estava pronta para elas. Sempre estivera pronta. E, não importando os desafios que enfrentasse, continuaria a liderar com a mesma força e determinação que a haviam sustentado por toda a sua vida de serviço. O segundo dia da cúpula começou cedo, e a general Evelyn James já estava acordada muito antes de o sol ter surgido por completo. A cidade de Washington, D.C., ainda dormia do lado de fora da janela de seu hotel, as ruas silenciosas e os edifícios envoltos na névoa da manhã. Era o tipo de calma que Evelyn valorizava, a quietude antes do caos inevitável do dia. Ela ficou de pé junto à janela por um momento, deixando que a serenidade a envolvesse antes de voltar à escrivaninha, onde revisava suas anotações do dia anterior. A cúpula havia transcorrido bem até agora, melhor do que ela antecipara, na verdade. Ela apresentou seus pontos com clareza, navegou pelas tensões políticas com precisão e conquistou o respeito de muitos que haviam entrado na sala com preconceitos. Mas Evelyn sabia que o verdadeiro trabalho ainda estava por vir.
Hoje, as discussões se aprofundariam ainda mais nas especificidades da estratégia futura das Forças Armadas, e era aqui que os debates mais acalorados ocorreriam. Essas eram as conversas que poderiam determinar o sucesso ou o fracasso de toda a cúpula. Enquanto vestia seu uniforme, sua mente já estava analisando as questões que sabia que surgiriam. Desacordos sobre alocações orçamentárias, visões divergentes sobre alianças globais e o eterno conflito entre a necessidade militar e a ótica política. Evelyn já tinha enfrentado tudo isso antes, mas cada cúpula trazia novos desafios, novos jogadores e novas apostas. As decisões tomadas ali afetariam não apenas as Forças Armadas, mas também o equilíbrio global de poder, e Evelyn estava determinada a garantir que a voz das Forças Armadas fosse ouvida clara e firmemente. Seu uniforme estava impecável, as medalhas em seu peito um testemunho silencioso dos anos de serviço e sacrifício que a haviam trazido até ali. Ao prender a última de suas condecorações na jaqueta, ela viu seu reflexo no espelho, a mesma líder composta e confiante que sempre fora. Mas, sob a superfície, havia uma determinação silenciosa que só havia se fortalecido com o tempo. Ela estava pronta. Havia se preparado para isso por toda a vida. O trajeto até o centro de conferências foi tranquilo. O tráfego da manhã ainda leve enquanto o SUV preto percorria as ruas da cidade. O sol começava a romper a névoa, lançando um brilho suave sobre os imponentes monumentos e edifícios governamentais que ladeavam o caminho. Quando o veículo chegou à entrada do centro, Evelyn sentiu a familiar onda de antecipação, a mesma sensação que tinha antes de entrar em um briefing crítico ou de pisar em um campo de batalha. Hoje seria um tipo diferente de batalha, travada com palavras e ideias em vez de armas, mas as apostas não eram menos altas. Dentro do centro de conferências, a energia já estava vibrante. Participantes moviam-se pelos corredores segurando pastas e tablets, suas conversas cheias de antecipação para as discussões do dia. Enquanto Evelyn caminhava em direção à sala principal, notou alguns rostos familiares, generais e almirantes com quem já havia trabalhado, senadores que haviam participado de comitês de supervisão militar e até alguns contratantes com quem lidara ao longo dos anos. Houve acenos de reconhecimento, breves trocas de cumprimentos, mas Evelyn não se demorou. Sua mente estava fixa na tarefa à frente. Ao entrar na sala de conferências, ficou claro que as discussões de hoje seriam mais intensas do que as do dia anterior. As mesas já estavam cobertas de papéis, laptops e xícaras de café, enquanto os participantes se preparavam para a maratona de negociações que se seguiriam. O general Marcus Harlan, que havia presidido a reunião no dia anterior, já estava sentado na cabeceira da mesa, em uma conversa profunda com um dos principais analistas orçamentários do Pentágono. Sua testa estava franzida, sua voz baixa, mas imponente, enquanto revisava os detalhes das propostas orçamentárias de defesa que seriam debatidas naquele dia. Evelyn sentou-se, colocando suas anotações cuidadosamente à sua frente. Ela havia passado a noite anterior revisando cada detalhe das propostas, garantindo que estivesse preparada para quaisquer objeções ou desafios que pudessem surgir. As discussões de hoje se concentrariam na alocação de verbas para os diferentes ramos das Forças Armadas, bem como na distribuição de recursos para programas críticos de defesa. Esses eram os tipos de debates que frequentemente se atolavam em política, com diferentes facções lutando por seus próprios interesses. O trabalho de Evelyn era cortar o ruído e defender o que era melhor para as Forças Armadas como um todo. À medida que a sala se enchia com os principais participantes, a atmosfera ficava tensa. Senadores, contratantes de defesa, oficiais militares e consultores políticos, todos tinham algo em jogo nas discussões daquele dia. Alguns estavam ali para proteger seus orçamentos, outros, para impulsionar novas iniciativas alinhadas a seus objetivos políticos. Evelyn não tinha ilusões sobre a complexidade das negociações que estavam prestes a acontecer. Sabia que sua voz seria apenas uma entre muitas, mas também sabia que sua reputação e expertise lhe dariam a influência necessária para direcionar a conversa na direção certa. A reunião começou com o general Harlan delineando a pauta do dia. Sua voz grave comandava a atenção da sala. Hoje, vamos discutir o futuro de nossas capacidades militares, disse ele, com um tom firme. Precisamos tomar decisões sobre onde alocar nossos recursos, como priorizar nossas estratégias de defesa e como garantir que nossas Forças Armadas continuem sendo as mais fortes do mundo.
Um murmúrio de concordância percorreu a sala, mas Evelyn podia sentir a tensão subjacente. Essas não eram decisões simples. Cada dólar alocado a um programa era um dólar retirado de outro. Cada mudança estratégica significava uma alteração nas prioridades. E, por trás de cada decisão, havia pessoas, soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais, que seriam diretamente afetadas pelas escolhas feitas ali. A primeira rodada de discussões focou no orçamento de defesa, especificamente na alocação de fundos para iniciativas de defesa cibernética. Nos últimos anos, as ameaças cibernéticas haviam se tornado uma preocupação crescente, com adversários lançando ataques cada vez mais sofisticados contra a infraestrutura dos Estados Unidos e sistemas militares. O setor militar já havia feito investimentos significativos em defesa cibernética, mas havia um debate sobre se seriam necessários ainda mais recursos para se proteger contra ameaças em constante evolução. Evelyn ouviu atentamente enquanto o chefe do Comando Cibernético do Pentágono apresentava seu caso, descrevendo as várias maneiras pelas quais os ataques cibernéticos haviam escalado nos últimos anos. Os gráficos e tabelas apresentados eram impactantes. Picos em ataques a bancos de dados militares, tentativas de violar sistemas classificados e ameaças contínuas à infraestrutura crítica. Seu argumento era claro: mais financiamento era necessário para se manter à frente do inimigo. Mas nem todos na sala concordaram. Um senador de um estado com grande presença de indústrias de defesa levantou preocupações sobre desviar fundos de programas militares tradicionais, argumentando que o foco das Forças Armadas deveria permanecer nas capacidades de defesa física, tanques, aviões e navios. Não podemos nos dar ao luxo de perder terreno em nossas defesas físicas, disse ele, sua voz carregada de convicção. A cibernética é importante, mas não deve vir à custa de nossas forças tradicionais. Evelyn conseguia prever para onde isso estava indo. Era um argumento antigo. A tensão entre o financiamento de tecnologias emergentes, como a defesa cibernética, e a manutenção das capacidades tradicionais das Forças Armadas. Era uma falsa dicotomia que Evelyn já havia ouvido muitas vezes. Ela sabia que ambas eram críticas e que o desafio estava em encontrar o equilíbrio. Quando chegou sua vez de falar, Evelyn inclinou-se para frente em sua cadeira, sua voz calma, mas firme. Não podemos tratar isso como uma situação de ou um ou outro, disse ela, seus olhos varrendo a sala. A defesa cibernética não é uma questão separada das nossas capacidades militares tradicionais. É parte da mesma luta. Nossos adversários não estão escolhendo entre tanques e ataques cibernéticos. Eles estão usando ambos. Precisamos estar preparados para nos defender em todas as frentes, e isso significa investir tanto em defesa cibernética quanto em defesa física. Houve um breve silêncio enquanto suas palavras pairavam sobre a sala. Evelyn podia ver os outros processando seu argumento. Sabia que alguns resistiriam, protegendo seus próprios interesses, mas também sabia que a verdade de suas palavras era inegável. O general Harland assentiu em concordância, sua voz carregando peso enquanto falava. A General James está certa. Não podemos nos dar ao luxo de ser reativos. Precisamos ser proativos em todas as áreas de defesa. As discussões continuaram, com mais vozes se juntando ao debate, mas Evelyn havia deixado sua marca. Ela havia mudado a conversa, desviando-a do foco estreito em um único tipo de defesa para uma visão mais abrangente. Foi uma pequena vitória, mas, em uma sala como aquela, pequenas vitórias poderiam levar a grandes mudanças. Conforme o dia avançava, as conversas se tornavam mais intensas. Discussões sobre alianças com nações estrangeiras, alocação de recursos para missões humanitárias e o futuro de sistemas não tripulados tomaram o centro do palco. Cada tópico trazia, o IA, seus próprios desafios e dinâmicas de poder, mas Evelyn permaneceu firme, contribuindo quando necessário, contestando quando era preciso e sempre mantendo o foco no panorama geral. Quando a reunião foi encerrada no final da tarde, Evelyn sentiu a familiar exaustão que vinha de um dia de negociações de alto risco, mas também um senso de realização. Ela havia mantido sua posição, apresentado seus argumentos e ajudado a moldar a direção das discussões. A cúpula ainda não havia terminado, mas Evelyn sabia que já havia causado um impacto. Ao sair do centro de conferências e sentir o ar fresco da noite, o peso do dia começou a se dissipar. Ainda haveria mais discussões, mais debates e mais decisões nos próximos dias, mas, por enquanto,
Ela se permitiu um momento para respirar, para refletir sobre o progresso que havia feito. Sempre soubera que a liderança não era apenas sobre tomar decisões. Era sobre guiar os outros, ajudá-los a enxergar o panorama geral e garantir que as escolhas certas fossem feitas pelas razões certas. Enquanto caminhava pelas ruas tranquilas de Washington, D.C., Evelyn sabia que havia feito exatamente isso. A batalha pelo futuro das Forças Armadas estava longe de terminar, mas Evelyn James estava pronta para o que viesse a seguir. Ela havia passado a vida se preparando para esses momentos e continuaria a liderar com a mesma força, sabedoria e determinação que a trouxeram até ali. Porque, para Evelyn, a luta nunca foi apenas sobre o presente, sempre foi sobre moldar o futuro. Evelyn James estava de pé na janela de seu quarto de hotel, a luz suave da manhã filtrando-se pelas cortinas translúcidas e lançando um brilho tênue nos móveis modernos do quarto. A cidade abaixo começava a despertar, as ruas lentamente se enchendo de pessoas indo para o trabalho, carros avançando pelo tráfego leve e o ritmo da vida na capital do país iniciando mais um dia. Ela respirou fundo, deixando o silêncio do quarto lavar sobre ela. Era o último dia da cúpula, e ela sabia que hoje seria o mais desafiador. Os 2 dias anteriores haviam sido preenchidos com discussões intensas, debates e negociações. Evelyn havia mantido sua posição em todas as conversas, direcionando as discussões para soluções práticas e garantindo que as necessidades das Forças Armadas estivessem no centro de cada decisão. Mas hoje seria diferente. Hoje, as conversas se concentrariam nos temas mais polêmicos, questões que dividiam oficiais militares, legisladores e contratantes de defesa há anos. O último dia da cúpula seria um teste de sua capacidade não apenas de se impor, mas também de navegar a complexa teia de interesses e dinâmicas de poder que estariam em plena exibição. Os tópicos na agenda estavam entre os mais controversos: o futuro da guerra com drones, o papel da inteligência artificial em operações militares e o equilíbrio entre manter uma força tradicional robusta e abraçar as tecnologias emergentes. Essas eram as discussões que podiam fazer ou destruir carreiras, que podiam determinar a trajetória futura das Forças Armadas por anos. Evelyn lançou um olhar à agenda sobre a mesa, seus olhos atentos escaneando a lista de palestrantes e tópicos do dia. Ela havia passado a noite anterior se preparando para essas discussões, revisando os relatórios e projeções mais recentes, garantindo que estava pronta para qualquer argumento que surgisse. A questão dos drones e da inteligência artificial vinha fervilhando há anos, com defensores pressionando pelo aumento do uso de automação na guerra, enquanto céticos levantavam preocupações sobre as implicações éticas e o potencial de consequências indesejadas. Evelyn estava firmemente no campo daqueles que acreditavam no poder da tecnologia, mas também entendiam a necessidade de cautela. Ela havia testemunhado de perto a devastação que poderia ocorrer quando operações militares davam errado e sabia que novas tecnologias, embora poderosas, precisavam ser manejadas com cuidado. As apostas eram simplesmente altas demais para avançar sem considerar as consequências de longo prazo. Enquanto terminava de vestir seu uniforme, prendendo meticulosamente suas medalhas na jaqueta, a mente de Evelyn já estava processando os pontos que queria destacar nas discussões do dia. Ela havia construído sua carreira com base em um pensamento estratégico cuidadoso, nunca se apressando em decisões, sempre avaliando cada opção e garantindo que as pessoas sob seu comando estivessem protegidas. Hoje, ela precisaria trazer essa mesma mentalidade para a cúpula, garantindo que o futuro das Forças Armadas fosse resguardado sem sacrificar as considerações éticas que tantas vezes eram ignoradas em nome do progresso. O trajeto até o centro de conferências foi tranquilo. As ruas da manhã em Washington, D.C., ainda relativamente vazias enquanto o SUV preto deslizava pela cidade. Os pensamentos de Evelyn se voltaram para os anos que passará subindo nas fileiras das Forças Armadas. Ela se lembrou dos primeiros dias, quando era uma das poucas mulheres, e certamente uma das poucas mulheres negras, em posições de liderança. Ela se lembrou das dúvidas, do escrutínio e a necessidade constante de provar seu valor em um mundo que nem sempre estava pronto para aceitá-la. Mas ela perseverou. Ascendeu nas fileiras não pela boa vontade de ninguém, mas porque conquistou seu espaço com trabalho árduo, pensamento estratégico e um compromisso inabalável com sua missão. E agora, ali estava ela, uma das generais de mais alta patente das Forças Armadas dos Estados Unidos, prestes a se sentar à mesa onde decisões que poderiam mudar o curso da história seriam tomadas.
Quando o SUV parou na entrada do centro de conferências, Evelyn respirou fundo, sentindo o conhecido rush de adrenalina que vinha com situações de alta pressão. Ela estava acostumada a isso. Já havia liderado tropas em batalha, negociado com líderes estrangeiros e enfrentado alguns dos maiores desafios que o exército já encontrara. Hoje era apenas mais um campo de batalha, onde as armas eram palavras, ideias e estratégias, mas um campo de batalha, ainda assim. Dentro do centro de conferências, o ambiente era elétrico. Os participantes haviam chegado cedo, ansiosos para ir direto ao cerne das discussões do dia. A tensão no ar era palpável, e Evelyn podia sentir o peso do que estava por vir enquanto atravessava o saguão em direção à sala principal. A sala já estava repleta de figuras importantes: generais e almirantes, senadores e congressistas, contratantes de defesa e assessores políticos. Cada pessoa naquela sala tinha algo em jogo nas decisões que seriam tomadas, e cada uma tinha sua própria agenda. Evelyn sabia que navegar por esses interesses conflitantes não seria uma tarefa fácil, mas ela fazia isso durante toda a sua carreira. Sabia como manter sua posição, como defender o que acreditava sem alienar aqueles que poderiam ser aliados em outras questões. O primeiro tópico da agenda era o uso de drones em operações militares. Nos últimos anos, os drones se tornaram uma parte crucial das operações militares, permitindo realizar vigilância e ataque sem colocar soldados em risco. Mas a tecnologia também levantou sérias questões éticas, particularmente em relação ao uso de força letal à distância e ao potencial de causar vítimas civis. A discussão do dia se concentraria em expandir ou não o programa de drones das Forças Armadas e integrar mais sistemas autônomos nas operações de combate. Quando a reunião começou, o chefe do programa de drones do Pentágono apresentou seu caso. Ele falou com paixão sobre as vantagens dos drones, sua capacidade de reunir inteligência, atacar com precisão e operar em ambientes que seriam perigosos demais para soldados humanos. Argumentou que o futuro da guerra estava na automação e que o exército precisava investir pesadamente na expansão de suas capacidades com drones para se manter à frente de seus adversários. Mas, enquanto ele falava, Evelyn pôde perceber a inquietação na sala. Nem todos estavam convencidos da ideia de aumentar a dependência de drones, e vários senadores e oficiais militares levantaram preocupações sobre as possíveis consequências. Um senador de um estado-chave falou, sua voz carregada de ceticismo. Já vimos o que acontece quando a tecnologia sai de controle, disse ele, em tom afiado. Não podemos depositar nossa confiança em máquinas que não podem pensar por si mesmas. O que acontece quando um drone comete um erro? Quem será responsabilizado? A sala encheu-se de murmúrios de concordância, e Evelyn sabia que era hora de falar. Ela inclinou-se para a frente em sua cadeira, sua voz calma, mas autoritária. Entendo as preocupações sobre a responsabilidade, começou ela, seus olhos varrendo a sala. Mas não podemos ignorar o fato de que a tecnologia já transformou a maneira como travamos guerras. A questão não é se devemos usar drones, mas como podemos usá-los de forma responsável. Ela fez uma pausa por um momento, permitindo que suas palavras fossem absorvidas, antes de continuar. Drones salvaram vidas, tanto de militares quanto de civis. Eles nos permitem realizar missões que seriam arriscadas demais para soldados humanos. Mas isso não significa que podemos operar sem supervisão. Precisamos de protocolos rigorosos, linhas claras de responsabilidade e um compromisso com a minimização de danos a civis. Não podemos nos dar ao luxo de avançar cegamente, mas também não podemos ignorar as vantagens que a tecnologia nos oferece. Houve um breve silêncio enquanto a sala assimilava suas palavras. Evelyn pôde ver que alguns dos participantes ainda estavam hesitantes, mas outros começaram a acenar com a cabeça em concordância. O general Harland, que vinha observando a discussão com sua habitual expressão severa, finalmente falou. A general James está certa. Não se trata de escolher entre tecnologia e supervisão humana. Trata-se de encontrar o equilíbrio. A discussão continuou, com mais vozes se juntando ao debate, mas Evelyn havia deixado sua marca. A conversa havia mudado, agora focando em encontrar maneiras de integrar a tecnologia nas operações militares sem sacrificar as considerações éticas que tantas vezes eram negligenciadas. Era um equilíbrio difícil de alcançar, mas Evelyn estava confiante de que era possível. O próximo tópico da agenda era a inteligência artificial.
As Forças Armadas vinham explorando o uso da inteligência artificial em várias capacidades há anos. Mas, hoje a discussão girava em torno de expandir o papel da inteligência artificial nos processos de tomada de decisão, particularmente em áreas como logística, análise de inteligência e até operações de combate. A inteligência artificial tinha o potencial de revolucionar as Forças Armadas, tornando-as mais eficientes e capazes do que nunca, mas também levantava sérias preocupações sobre autonomia, controle e as potenciais consequências indesejadas. Quando a discussão começou, Evelyn pôde sentir a tensão na sala aumentar. A inteligência artificial era ainda mais controversa do que os drones, e as apostas eram maiores. A ideia de máquinas tomando decisões em um contexto militar deixava muitas pessoas desconfortáveis, e as implicações éticas estavam longe de serem resolvidas. Um contratante de defesa representando uma das principais empresas de desenvolvimento de inteligência artificial foi o primeiro a falar. Ele apresentou um argumento convincente para expandir o uso de inteligência artificial, apontando as maneiras como poderia otimizar operações, reduzir erros humanos e fornecer análises em tempo real que seriam impossíveis para analistas humanos acompanharem. Argumentou que a inteligência artificial poderia assumir aspectos mais mundanos da tomada de decisões militares, liberando os líderes humanos para se concentrarem no quadro geral. Mas nem todos estavam convencidos. Um dos almirantes seniores à mesa levantou a mão, sua expressão séria. Não podemos nos dar ao luxo de entregar o controle para máquinas, disse ele, sua voz firme. Há muitas incógnitas. O que acontece quando um sistema de inteligência artificial interpreta mal os dados ou toma uma decisão que leva à perda de vidas? Quem será responsabilizado? Estamos falando de decisões de vida ou morte aqui. Não podemos deixar isso nas mãos de um algoritmo. A sala irrompeu em debate, com vozes de ambos os lados apresentando argumentos apaixonados. Evelyn ouviu atentamente, sua mente já trabalhando nas complexidades da questão. Ela sabia que a inteligência artificial tinha o potencial de transformar as Forças Armadas, mas também entendia os perigos de depender excessivamente da tecnologia sem a devida supervisão. Quando a sala finalmente se acalmou, Evelyn falou: "Precisamos ser realistas sobre o papel que a inteligência artificial pode desempenhar", disse ela, sua voz calma, mas resoluta. "É uma ferramenta poderosa, mas é apenas isso, uma ferramenta. Nunca deve substituir o julgamento humano, especialmente quando se trata de decisões que impactam vidas. Mas isso não significa que devemos ignorar seu potencial. O segredo está em garantir que mantemos o controle, que a inteligência artificial opere sob supervisão humana rigorosa e que nunca percamos de vista as implicações éticas." Suas palavras ressoaram na sala. E, lentamente, a conversa começou a mudar. Mais uma vez, Evelyn conseguiu direcionar a discussão para longe dos extremos e em direção a uma abordagem mais equilibrada. Os participantes começaram a considerar como a inteligência artificial poderia ser integrada às operações militares de maneira que aprimorasse as capacidades sem sacrificar a responsabilidade. À medida que o dia avançava, as discussões se tornaram mais complexas, abordando questões que iam desde defesa cibernética até alianças internacionais. Mas Evelyn permaneceu firme, guiando a conversa quando necessário e recuando quando outros precisavam assumir a liderança. Ela havia aprendido há muito tempo que liderança não era sobre dominar todas as conversas, mas sobre saber quando ouvir, quando falar e quando deixar outros assumirem o comando. Quando a cúpula chegou ao fim, Evelyn estava exausta, mas satisfeita. Ela havia navegado por algumas das conversas mais difíceis de sua carreira e ajudado a mudar o futuro das Forças Armadas dos Estados Unidos de maneiras que teriam um impacto duradouro. Ainda havia desafios pela frente, mas Evelyn sabia que havia feito tudo ao seu alcance para garantir que as Forças Armadas estivessem preparadas para o que o futuro reservasse. Ao sair do centro de conferências e sentir a luz do entardecer, Evelyn sentiu uma calma se instalar sobre ela. Ela havia enfrentado os desafios do dia de frente e saíra vitoriosa, não por causa de uma única decisão, mas porque permanecerá fiel aos seus princípios. Lutou pelo que era certo e garantiu que o futuro das Forças Armadas seria moldado não apenas pela tecnologia, mas pelas pessoas que entendiam a gravidade das decisões que estavam sendo tomadas. Evelyn sempre soube que liderança era mais do que apenas tomar decisões. Era sobre moldar o futuro. E, enquanto caminhava pelas ruas tranquilas de Washington, D.C., ela sabia que havia feito exatamente isso.
A batalha pelo futuro das Forças Armadas estava longe de terminar, mas a general Evelyn James estava pronta para o que viesse a seguir. O último dia da cúpula havia acabado, e a general Evelyn James se encontrava de pé nos degraus do Capitólio, olhando para Washington, D.C. Os edifícios icônicos da cidade estavam iluminados pelo suave brilho do crepúsculo, seu mármore branco reluzindo sob a luz do sol poente. O ar fresco da noite trazia uma sensação de calma, um contraste marcante com a intensidade dos últimos dias. Evelyn respirou profundamente, sentindo o peso da cúpula se dissipar de seus ombros. As decisões tomadas na última semana foram algumas das mais consequentes de sua carreira. As discussões sobre guerra com drones, inteligência artificial, defesa cibernética e estratégia militar haviam sido intensas, mas produtivas. Em cada reunião, ela manteve, iráveis e disse com sinceridade: "Você está certa, general. É importante lembrar que, por trás de toda a tecnologia e estratégias, ainda existem vidas em jogo. É inspirador ver alguém no seu nível manter esse tipo de perspectiva." Evelyn sorriu, apreciando as palavras dele. "Obrigada, Mark. Essa é uma das razões pelas quais continuo fazendo o que faço. Não é apenas sobre vencer batalhas, mas sobre garantir que estamos fazendo isso da maneira certa, com responsabilidade e ética." Eles ficaram em silêncio por um momento, ambos absorvendo o significado da conversa. O capitão Davis então olhou para o SUV que esperava por Evelyn e sorriu novamente. "Bem, não quero te atrasar. Parece que você tem outro destino importante a alcançar." Evelyn assentiu, estendendo a mão para apertar a dele. "Foi bom te ver novamente, capitão. E obrigada por suas palavras. Elas significam muito." "O prazer foi meu, general", respondeu Mark, antes de se despedir e seguir seu caminho. Evelyn voltou-se para o SUV, sentindo-se renovada pela breve conversa. Às vezes, eram esses pequenos momentos de conexão que faziam toda a diferença, lembrando-a de que o impacto de seu trabalho ia muito além das salas de conferência e dos campos de batalha. Enquanto o veículo se afastava, ela olhou pela janela para os marcos icônicos de Washington, D.C., refletindo sobre tudo o que havia sido alcançado naquela semana. O futuro das Forças Armadas estava longe de ser simples ou garantido, mas ela sabia que estava fazendo a diferença. Os desafios não iriam desaparecer, e as decisões que viriam seriam tão complexas quanto as que ela já havia enfrentado. Mas Evelyn James estava pronta para continuar liderando, com o mesmo compromisso inabalável que havia definido sua carreira. Ela sabia que, enquanto houvesse pessoas dispostas a lutar pelo que era certo, havia esperança para o futuro. E assim, enquanto o SUV deslizava pelas ruas iluminadas pelo crepúsculo, Evelyn sentiu uma calma serena se instalar. O trabalho estava longe de terminar, mas ela sabia, com certeza, que estava no caminho certo. "Noção!" Sua expressão era pensativa. "É por isso que você está onde está, general. Você vê o quadro completo, não apenas as peças." Evelyn deu um pequeno sorriso de agradecimento. "Eu tento. Mas não se trata apenas de mim. Trata-se de garantir que as pessoas certas estejam à mesa, que estejamos fazendo as perguntas certas e pensando no impacto de longo prazo das nossas decisões." Houve uma breve pausa enquanto eles permaneciam ali, as luzes da cidade brilhando ao redor. A conversa mudou para tópicos mais leves. Histórias antigas do serviço militar, experiências compartilhadas e conhecidos em comum. Mark sempre havia sido alguém com quem Evelyn podia conversar sem o peso do posto ou das responsabilidades interferindo, e foi um alívio ter um momento de normalidade após a intensidade da cúpula. Depois de alguns minutos, Mark olhou para o relógio e suspirou. "Bem, acho que devo ir voo cedo amanhã." Evelyn assentiu. "Claro. Foi bom te ver, capitão." "Você também, general", disse Mark, oferecendo-lhe uma saudação, que ela retribuiu com um sorriso. "Cuide-se." "Você também", respondeu Evelyn. Quando Mark se afastou, Evelyn permaneceu ali por mais um momento, respirando o ar noturno. Eram momentos como aquele, de conexão, de reflexão, que a lembravam por que fazia o que fazia. A cúpula havia sido um sucesso, mas era apenas o começo do trabalho que estava por vir. O futuro das Forças Armadas estava em suas mãos, juntamente com as mãos dos líderes com quem havia trabalhado na última semana. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil. Haveria mais desafios,
mais debates e mais decisões difíceis a serem tomadas. Mas Evelyn nunca evitou o trabalho árduo. Passou toda a sua carreira quebrando barreiras, lutando pelo que acreditava e liderando com integridade. Não seria agora que pararia. Com o último olhar para a cidade à sua frente, Evelyn se virou e caminhou em direção ao SUV. O motorista abriu a porta para ela e, enquanto se acomodava no banco de trás, sentiu uma sensação de calma se instalar. A cúpula havia terminado, mas o trabalho estava apenas começando. E a General Evelyn James estava pronta para o que viesse a seguir. O veículo se afastou do meio-fio, entrando no fluxo constante de tráfego enquanto seguia pelas ruas da cidade. Evelyn recostou-se no assento, seus pensamentos já voltados para o futuro. Havia muito a ser feito, muito em jogo, mas ela sabia que estava exatamente onde precisava estar. Enquanto as luzes da cidade passavam borradas pelas janelas, Evelyn sentiu uma clareza e um propósito que não experimentava há anos. Ela havia chegado tão longe, superado tantos obstáculos, e ainda havia muito mais a fazer. Mas ela estava pronta. Sempre esteve pronta. O SUV acelerava pelas ruas de Washington, D.C., levando a General Evelyn James para o próximo capítulo de sua jornada. Uma jornada que continuaria a moldar o futuro das Forças Armadas, do país e do mundo. E, enquanto olhava para a cidade que havia servido por tanto tempo, ela sabia que o melhor ainda estava por vir.